vida, às vezes, nos leva a lugares que nunca imaginaríamos estar. Lugares que não escolhemos, que jamais desejaríamos, mas que, de alguma forma, nos transformam para sempre. Quando ela descobriu a condição da filha, tudo o que conhecia sobre o amor e sobre a vida se ressignificou. Ela precisou aprender a viver entre máquinas, monitores e alarmes que ditavam o ritmo dos dias. A UTI não era um destino final, mas o cenário de uma batalha diária. E no meio desse caos, ela encontrou algo que não esperava: outras mães, outras histórias, outras vírgulas. A princípio, eram desconhecidas, unidas apenas pelo medo. Mas com o tempo, tornaram-se aliadas, amigas, suporte uma para a outra. Porque ninguém sai de uma UTI neonatal ou cardiológica da mesma forma que entrou. E foi ali que ela percebeu que precisava registrar tudo, palavra por palavra, vírgula por vírgula, dia após dia. Não para reviver a dor, mas para que sua filha soubesse quão forte foi a sua jornada. O que começou como registros se tornou um livro. O livro se tornou uma voz. A voz virou um movimento e hoje um legado. Dando voz ao coração não é apenas um nome, é uma missão. É sobre contar histórias que muitas vezes ficam presas na dor, sobre mostrar que há esperança onde tantos enxergam apenas o fim. Foi assim que ela escreveu não apenas a sua história, mas também ajudou tantas outras mães a darem voz aos seus corações. E é por isso que estamos aqui hoje, porque algumas histórias precisam ser contadas. Seja bem-vinda ao Vírgula, Fernanda Braga. Obrigada, Vi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Honra minha, né, Fê? Vamos começar contando que a Fê me convidou para fazer parte desse projeto que a gente vai contar aqui hoje. E para mim foi uma emoção muito grande fazer parte. Eu sei que para as outras mães também foi. Então, você acho que não sabe o tamanho que você tem, o tamanho da sua grandeza. Então, obrigada. Muito obrigada por ter topado vir conversar com a gente hoje. Obrigada. Então, para começar esse bate-papo, vamos contar essa história, né? Como que foi essa vírgula que aconteceu na sua vida e que deu início a todo esse legado que você vem construindo? Então, essa minha vírgula se chama Gabriela. Ela está com 7 anos hoje e é minha segunda filha. Eu já tinha uma filha mais velha, que é a Maria Fernanda, e descobri então, né, depois de acreditar que eu não poderia mais ser mãe, mais uma vez, eu descobri que estava grávida da Gabi. E durante os exames do pré-natal, nós descobrimos que ela era portadora de uma cardiopatia complexa. Ela ia precisar ir direto para a UTI quando ela nascesse, precisaria passar por uma cirurgia nos primeiros dias de vida, era uma cirurgia extremamente arriscada, e a chance dela sobreviver a tudo isso era muito pequena. Então, a gente começou aí toda uma jornada a partir disso, né? Buscando, então, que ela pudesse passar por todas as etapas que ela deveria passar e pudesse continuar com a gente. E aí? Mas aí você foi passando ali por um tratamento, ela nasceu, ela foi passando por um tratamento, você entendeu que ela precisava viver praticamente dentro de uma UTI e essa história foi se desenrolando. Isso. Até o nascimento da Gabi, o problema dela estava teoricamente controlado. Ela passaria a estar sob o risco quando ela começasse a respirar, né, ter respiração pulmonar. Então, eu precisaria levar a gestação ao máximo possível, porque se eu precisasse, por exemplo, fazer um parto precoce, aumentaria ainda mais o risco dela. E eu falo que eu acho que eu estava muito amparada naquele momento, assim, eu acho que tinha muitos amigos aí, presentes e muitos amigos espirituais, eu tenho uma fé muito grande também, eu acho que eu estava muito apoiada, e eu, em momento algum, eu me desesperei. Eu pensava assim, que enquanto mãe, eu tinha o direito de pedir para Deus que ela aguentasse firme, que ela sobrevivesse, mas que se esse não fosse o plano, se essa não fosse a história dela, eu ia amar a minha filha o máximo que eu pudesse. Então, em vez de eu passar um final de gestação, pensando em tudo que poderia dar errado, eu aproveitei ao máximo aquela gestação, amei ao máximo a minha filha, porque era o tempo que ela estava ali
E a gente sabia que talvez fosse um tempo muito curto. Existia alguma porcentagem de vida? Os médicos falavam sobre isso? Então, depois eu ouvi algumas porcentagens, tipo, ela tinha 5% de chance de sobreviver. Aí, depois que ela realizou a cirurgia, ela tinha 25% de chance de sobreviver as primeiras 72 horas. Então, as probabilidades eram sempre as menores de dar certo do que de dar errado. Uhum. Mas eu acredito que a gente tem que ter fé, tem que pensar positivo e viver cada passo com tudo que envolve o momento que é presente, né? Uhum. Então, ela nasceu, de fato, foi imediatamente para a UTI. Eles tinham me dito que talvez eu nem pudesse vê-la no parto, mas como ela nasceu muito bem, eles trouxeram ela para mim, então eu pude dar aquele cheirinho, assim, aquele aconchego, ver o rostinho dela. E ela já foi para a UTI. Ela nasceu no tempo normal? Nasceu de 39 semanas, com quase 3,5 kg. Então, ela nasceu muito bem. Como ela foi para a UTI, ela era um bebê que chamava atenção dentro da UTI, porque a maioria dos bebês que estão na UTI são os prematuros. Então, eram bebês muito pequenos e ela parecia um bebê enorme, recém-nascido, dentro de uma UTI. Uhum. Então, alguns pais na UTI até me confrontavam. Nossa, o que a tua filha tem? Né? Ela é tão grandona, por que ela está aqui? Então, nós esperamos liberar uma vaga numa UTI cardiológica do Pequeno Príncipe, porque era onde ela ia precisar ser submetida à cirurgia. Era lá que tinha o cirurgião especialista. Eu digo que a gente foi muito privilegiado com todas as situações. Eu moro em Curitiba, onde tem um hospital com estrutura, onde tem, né, até hoje, equipes especializadas para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, ela nasceu numa segunda-feira. Na quinta-feira, saiu a vaga da UTI para ela. Eram 2 bebezinhas esperando essa vaga na UTI cardiológica e a outra bebê tinha um tumor cardíaco. E quando a chefe da UTI me falou que o caso da Gabi era mais grave do que aquela bebê que tinha um tumor cardíaco, acho que ali eu senti um pouquinho da gravidade, porque até então eu acho que não tinha caído muito a minha ficha do quão grave era o quadro dela. Sim. Aí ela foi transferida para o Pequeno Príncipe. Fez todos os exames lá, o quadro era mais grave do que a gente imaginava. Então, na sexta-feira pela manhã, ela entrou para a cirurgia. Você me falou que ela fez uma cirurgia onde ela ficou com o externo aberto. Como que foi? Isso, foi uma cirurgia demorada, foi uma cirurgia de mais de 6 horas. Na primeira hora e meia, mais ou menos, da cirurgia, o cirurgião nos chamou no centro cirúrgico. Porque ele tinha nos explicado que em caso de cardiopatia congênita, tudo depende das medidas do coração. Então, que provavelmente, ao nascer, eles poderiam fazer essas medidas e já adotar o procedimento cirúrgico mais adequado. Uhum. Mas que, em alguns casos, ele optava tomar uma decisão conjuntamente com os pais para decidir qual seria a melhor estratégia. Então, ele nos chamou, né, no centro cirúrgico. E ele disse que ele tinha 2 opções. Ou ele transformaria o coração dela em univentricular, ou ele tentaria salvar o ventrículo esquerdo dela, que tinha se desenvolvido muito pouco em função do quadro que ela tinha. Aí ele falou assim, e agora? O que eu faço? Ele já tinha nos avisado previamente que se ele transformasse o coração dela em univentricular, provavelmente ela teria uma sobrevida de uns 12 anos, mas que ao longo dos 12 anos poderiam surgir técnicas novas, então que a gente não precisava desanimar, porque a medicina, né, é muito versátil, muito dinâmica e evolui a todo tempo. O pai dela, na época, perguntou, eu não estou entendendo, e ele deu um exemplo assim, você está vendo aquela porta? Por aquela porta passam 5 pessoas. Eu não posso mexer na porta, eu vou mexer no corredor para que 15 pessoas passem ao mesmo tempo nessa porta. E se a porta romper, ela não sai da mesa. E eu, com a maior tranquilidade do mundo, falei para o médico, pode fazer a cirurgia que ela vai, é a nossa chance, né? Que ela vai aguentar. Uhum. Ele fez assim com o ombro, virou as costas e entrou para o centro cirúrgico. Aí eu fui lá na família participante, que é um espaço no Pequeno Príncipe, dormi a cirurgia inteira, acordei umas 5 horas depois. Aí fui encontrei o pai dela ali pelo hospital também. E aí nós fomos para o centro cirúrgico. Chegamos lá, o cirurgião estava passando já de roupa,
porque ele tinha ficado de nos avisar quando acabasse a cirurgia, mas acho que ele esqueceu naquele momento. E aí ele falou, só estou voltando aqui porque eu vim buscar meu relógio que eu esqueci no centro cirúrgico. Ela já foi operada, já está tudo bem e está na UTI, vocês podem ir lá na UTI para vê-la. E aí que nós voltamos até a UTI e ele nos explicou que ela tinha ficado com o tórax aberto, teria que ficar assim por uns dias para que o coração aprendesse a trabalhar, né, de acordo com as correções que ele havia feito. Então, ela ficou até quarta-feira da semana seguinte, né? Era uma sexta-feira a cirurgia. Na quarta-feira que eles conseguiram fechar o tórax dela. Ela tinha um problema também no diafragma, então ela precisava fazer uma segunda cirurgia, mas eles optaram por fechar o externo dentro da UTI mesmo, para evitar o deslocamento até o centro cirúrgico, de maca, né, pela própria trepidação da maca e tudo, então eles optaram por fechar dentro da UTI. E como que foi para você chegar e encontrar sua bebezinha ali com o tórax aberto? Então, a gente não vê, né? Ele ficou fica com curativo, então a gente não tem essa noção, a gente sabe que está aberto, mas a gente não tem essa noção. Então, ela tinha que ser manipulada com muito cuidado, ela estava completamente sedada, em função da dor, muito inchada, né? Por causa dos medicamentos e tudo. E aí, só no quinto dia depois da cirurgia que eles fecharam o externo e aí ela já tinha uma condição maior de ser movimentada ali no leito, né, para troca de fralda, para higiene, banho, essas coisas todas. E Fê, essa foi a primeira cirurgia de todas, foi no começo, logo que ela nasceu? Com 5 dias de vida. 5 dias, mas foram quantos dias ou meses na UTI? Foram um pouquinho mais de 4 meses de UTI. Então, ela fez essa primeira cirurgia do coração, depois ela fez uma correção do diafragma, então ela nasceu sem o diafragma do lado direito, e aí por isso que ela teve que fazer essa correção. Em função disso tudo, ela ficou os primeiros 15 dias sem se alimentar, e aí passou depois, então, de passar essa segunda cirurgia, porque daí precisava do jejum, né, pré-cirúrgico. Quando ela fez essa segunda cirurgia, aí ela pôde começar a ser alimentada, né? Então, eles entraram com um protocolo, ela recebia 2 ml de leite a cada hora por 24 horas. Aí depois, deu certo, então agora são 4 ml, daí depois 8, até ela conseguir ir medindo, né, o quanto ela estava conseguindo digerir isso e o quanto aquilo estava estimulando e fazendo o intestino dela funcionar corretamente. Então, foi um protocolo preventivo para que ela não tivesse nenhuma complicação intestinal. Então, ela precisava reparar primeiro o coração para melhorar a vascularização de todo o corpinho dela, para que depois ela pudesse se alimentar. E no final dessa história, 7 meses? 4 meses. Mas você me falou de 7 na não, nossa conversa prévia. Não, ela ficou 4 meses na UTI. Aí ela ia ter alta da UTI no dia 23 de dezembro. Aí eu conversei no hospital, eu tinha, né, uma filha mais velha, que na época estava com 6 anos, já estava, né, acompanhando todo esse processo da irmã no hospital, ela ia na UTI visitar. Quando a Gabi estava descompensada e a Mafê chegava na UTI, todos os parâmetros dela estabilizavam todos, ela começava a cantar, era impressionante, assim, todo mundo se emocionava ali de ver o vínculo que as duas já tinham, né? Sim. Mesmo com pouca convivência, porque a Mafê cantava muito para minha barriga, conversava muito com ela, né? Então, aí a gente conversou como nesse período de festas de final de ano eles evitam as cirurgias eletivas, né? Então, não tem não falta leito de UTI. Então, eles permitiram que ela ficasse até o dia 25 na UTI para que eu pudesse sair do hospital no dia 24, passar o Natal com a minha filha. E aí, no dia 25, ela teve alta da UTI. Aí, ficou no quarto até dia 3 de janeiro. E aí, ela teve alta e veio para casa. Que legal. Veio para casa com sonda ainda, né? Então, a gente tinha todo um protocolo de alimentação. Veio com home care, então ela fazia fisio e fono em casa, porque ela tinha perdido a capacidade de deglutição. E ela precisava recuperar, né? Ou tentar recuperar isso. E eu esgotava o leite, né? Todo dia com uma maquininha, o leite ia para ela, o excedente do leite eu fazia doação ali no Hospital Evangélico, que era perto da casa da minha mãe, onde eu fiquei, que era mais perto do Pequeno Príncipe. E aí, com 5 meses em casa, ela voltou para o peito e ainda mamou até os 2 anos e meio.
Bom, aí tem um outro lado dessa história, né? Eu já estive num hospital por muito tempo também, né? Você conhece a minha história. Foram 5 anos de tratamento com a Bia. E quando a gente está no hospital, a gente conhece todo mundo. A gente conhece os enfermeiros, os médicos, as outras mães, os pacientes. A gente faz amizades, né? Porque a gente está ali na tristeza, na alegria, todo mundo junto. A gente torce um pelos outros. E acredito que tenha sido assim com você também, quando na UTI você tinha contato com outras mães. Isso. Me fala um pouquinho. Então, você sabe, né? Talvez as pessoas de casa não saibam, mas dentro da UTI a gente não pode ter contato com outras mães em função do risco de contaminação cruzada. Então, esse contato, ele acaba se dando muito de olhar de uma mãe para outra, né? Porque a gente tem que preservar uma certa distância. Na entrada da UTI, porque às vezes tem alguma intercorrência que todos os pais têm que sair, a gente fica ali na entrada, ou quando a gente chega até que alguém abra a porta para a gente entrar, a gente também fica ali, né, conversando com outros pais, e pelos corredores do hospital, na lanchonete, no lactário, que era o caso das mães, né, com bebês da UTI neonatal. A Gabi, ela ficou os primeiros 28 dias na UTI cardio, depois ela foi para a UTI neo. Então, eu conheci mães desses dois ambientes, tanto as mães dos bebês e crianças, né, com problemas cardiológicos, e na UTI neonatal com diferentes outros tipos de diagnóstico. E aí, essas mães, né, acabavam uma confortando a outra. No lactário era o nosso momento de desabafar e trocar, né, experiências. Às vezes, uma estava animada porque um resultado de um exame tinha saído bom, em compensação, a outra estava esperando porque tinha uma outra suspeita de alguma coisa mais complicada. Alguém estava esperando para chamarem para cirurgia. Então, era o nosso momento ali de troca. E eu fui conhecendo muitas mães, né? Desde aquelas que, quando eu cheguei, já estavam lá, até as que estavam lá enquanto a gente ficou e depois que a gente saiu do hospital. A gente brinca que a gente sai do hospital, mas o hospital não sai da gente. Sim. Então, a gente continua mantendo essa relação. Até hoje eu tenho contato com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem que cuidaram da Gabi e dezenas de outras mães, né? Sim. E qual que foi o momento, assim, que você teve um insight de que essa história que você tinha vivido com a Gabi precisava virar um livro? Então, como você falou, né, no começo, eu costumava escrever para ela. Toda noite, quando eu chegava do hospital, eu escrevia. Então, porque eu pensava assim, eu queria que um dia, quando ela crescesse, ela pudesse ter ideia de todos os altos e baixos, de todos os enfrentamentos, porque vai passar o tempo, a gente não vai lembrar de tudo. Então, eu registrava para ela, olha, hoje foi um dia... terapêutico. Exatamente. Era uma forma de eu, acho que talvez até processar tudo que eu tinha vivido naquele dia. Então, eu escrevia para ela, olha, hoje aconteceu isso, o tal médico falou aquilo, estamos esperando, tem uma suspeita disso, estamos esperando, ainda vai levar 4 dias para vir o resultado. Então, contando assim, um pouquinho todo dia. Como eu fazia a esgota do leite em casa antes de dormir à noite, eu aproveitava esse momento, né, e ficava escrevendo para ela. Então, juntei lá 2 caderninhos, né, de coisas escritas e tal. E um dia eu pensei, puxa vida, né? Eu acho que são histórias tão bonitas e que a gente não tem noção quando a gente está fora, antes da gente passar por isso, é uma coisa muito alheia à vida das pessoas. Né? Em geral, as pessoas conhecem alguém que engravida, o filho nasce, vai para casa e está tudo bem. Mas existe aí uma porcentagem de mães que passam por um caminho distinto. Né? No começo, a gente tem muito apoio, né? As pessoas entram em contato. A partir do momento que começa a demorar muito esse processo, prolongar esse tempo de internação, as pessoas já começam a não ligar tanto, têm receio de ligar, acham que não vai mais voltar para casa, está dando tudo errado porque está demorando demais. E eu achava que, assim, que as pessoas precisavam entender um pouquinho, conhecer um pouquinho também essa realidade. Então, eu conversei com algumas mães que eu tinha conhecido na UTI e propus a gente escrever um livro. Então, a minha ideia era que cada uma contasse um pouquinho a sua história. Mas, até então, eu tinha falado com as mães que estavam com os filhos em casa já e tudo bem. Mas a UTI não é só isso. A UTI também tem processos mais difíceis, tem crianças que não voltam para casa, tem partidas precoces.
E aí eu conversei com uma das mães que tinha passado por uma experiência dessas, né? Ela é lá de Goiás. Liguei para ela e falei, Fábio, estou pensando em fazer assim, assim, assim. Convidei algumas mães, elas toparam. E eu queria saber de você, com toda a sinceridade do mundo. Você escreveria? Você acha que você dá conta? Você acha que é um convite apropriado a se fazer para algumas mães que passaram por isso? Ou eu estou sendo invasiva ou cruel ou, né, sei lá, qualquer coisa? Não quero de forma alguma causar qualquer desconforto, mas eu acho que é uma história que foi uma história tão bonita que você viveu, que não merece cair no esquecimento, né? É uma história de amor, é uma história linda. Embora o desfecho tenha acontecido, né, diferente do que a gente gostaria, é uma história linda, né? É um amor incondicional de mãe e filho. E ela me pediu uns dias para pensar. E no dia seguinte, ela me ligou e ela falou, Feira, eu topo escrever. E ela escreveu, assim, em tempo recorde. E quando ela me mandou o texto, ela falou, olha, Feira, eu vou te dizer o seguinte, se esse livro não ajudar ninguém, fique feliz, porque eu fui a primeira pessoa ajudada pelo livro. E eu até me emociono, assim, porque ela não conseguia falar da história do Thales, até ela passar a escrever. E foi um processo para ela de enfrentamento e ajudou nesse processo de curar as feridas, de reviver. Então, a gente entendeu que também era um processo de cura, que também ajudava essas mães a trabalhar todo esse sentimento, toda essa dor, a frustração, falar desse filho, né? Porque muitas vezes, depois de um tempo, as pessoas param de perguntar e aí você quer falar do seu filho, mas não tem ninguém para ouvir. As pessoas se cansam de ouvir as mesmas histórias. Então, ela escreveu e aí eu convidei algumas outras mães que também tinham passado por esse processo. Então, o primeiro livro, a gente pediu autorização do Pequeno Príncipe, o livro tem o selo do Pequeno Príncipe, do aniversário dos 100 anos, e toda a renda desse primeiro livro ele foi destinado ao hospital porque ele só estava à venda na loja do Pequeno Príncipe, que foi o livro chamado Mães de UTI Dando Voz ao Coração. Mostra para o pessoal. Que é esse aqui, ó. Mostra lá. Esse aqui. Então, ele tinha vários patrocinadores, né? Recebeu ali o selinho do hospital. E aí, a gente, para o lançamento do livro, uma das mães criou uma página no Instagram. Eu até tinha uma página pessoal, mas eu não sabia direito mexer em Instagram e tal. E ela criou uma página. E aí, nós fizemos o lançamento do livro e ela começou a divulgar nessa página. E muitas mães começaram a nos procurar por meio dessa página, porque viam o livro no Pequeno Príncipe, aí começaram a entrar em contato. E o lançamento foi em dezembro de 2019. E em janeiro de 2020, uma psicóloga do Pequeno Príncipe convidou, né, para que eu e a Verônica é uma outra mãe da associação, foi a minha primeira amiga dentro da UTI, a mãe do Pedro. Pedro faleceu, tinha uma cardiopatia congênita também. Faleceu com 2 anos de idade, mas ele fez a cirurgia do coração, a Gabi fez a cirurgia do coração no dia que ele nasceu. Então, a gente ficou muito próximas, assim. E aí, a doutora Ângela nos chamou para dar uma aula numa pós-graduação de psicologia no Pequeno Príncipe, que era uma aula sobre UTI. E ela pensou assim, eu acho que é melhor eu levar alguém para falar de UTI que viveu a UTI do que eu dar uma aula de UTI para os meus alunos. E foi uma conversa muito bacana. E a gente conversou com a doutora Ângela que a gente queria fazer um grupo lá no Pequeno Príncipe, que fosse uma vez por semana. Perguntamos para ela, será que o hospital não disponibilizaria um espaço que a gente pudesse estar lá para conversar com essas mães? Porque aí são mães conversando com mães, é diferente às vezes de um profissional. Tem muitas mães que têm resistência, tem muitas mães que são mais humildes, mais simples, que não conseguem conversar, que têm esse receio de falar com os profissionais. E ela achou uma ideia bem bacana, pediu para a gente escrever um projetinho, só que em seguida começou a pandemia. E com a pandemia, não tinha como a gente fazer trabalho voluntário, porque o acesso era muito restrito no hospital. E aí nós resolvemos, então, puxa vida, vamos montar uma associação? Porque daí não são as mães querendo, né? A gente já se estrutura em uma associação para que a gente possa, passando a pandemia, poder realizar várias ações em prol das outras mães que estão com os filhos na UTI. E assim nasceu, então, a Dando Voz ao Coração, que hoje é uma associação que apoia justamente os familiares, né, pais e mães. A gente começou com mães, acabou depois ampliando, né, a gente conversa com avós, com tios, irmãos. Mas a ideia é apoiar essas famílias que estão
com os filhos na UTI, seja UTI neonatal, né, pediátrica, cirúrgica, mas sempre bebês, crianças e adolescentes. E daí veio a ideia do segundo ou dos segundos livros, né? Conta pra gente. Então, a gente fez esse primeiro livro, né? Depois do livro, a gente começou com a ideia de ter algumas cartilhas pela associação. A gente fez uma cartilha, até não trouxe, que é uma cartilha chamada Mãe de UTI de Mãe para Mãe. Então, é uma cartilha que a gente imprimiu as cartilhas físicas, mas a gente também tem o PDF no nosso site, que assim, a gente teve download no Brasil inteiro dessa cartilha, que era justamente para mães que nunca entraram numa UTI e que, de repente, descobrem que seu filho vai ter que passar por esse enfrentamento, que ela soubesse o que ela vai encontrar do outro lado daquela porta. Não, e é muito interessante isso, até desculpa te cortar, Imagina. mas é que você falou um pouco agora há pouco e agora tocou nesse assunto de novo. Quando uma mãe, né, ou não necessariamente uma mãe, mas quando alguém descobre um diagnóstico, muitas vezes ele não imagina o que vem pela frente, né? Então, vou pegar o meu exemplo. Quando eu descobri a leucemia da Bia, eu não imaginava muitas coisas que eu vivi com ela ao longo de 5 anos. A questão da imunidade baixa, por que caía o cabelo quando fazia quimioterapia, a questão de alguns alimentos que não podem ser consumidos, a questão da necessidade de transfusão de sangue o tempo inteiro, né? Então, muitas coisas... Até inclusive, como é um transplante de medula, que todo mundo acha que é uma cirurgia, e não é uma cirurgia, é como uma transfusão de sangue, só que ao invés de sangue naquela bolsa, é a medula óssea. Então, ao longo desses anos todos, tanto os 5 anos de tratamento, como esses 14 anos de falecimento, muitas vezes, quando eu comento com as pessoas não sabem e não imaginam como que é a rotina de uma pessoa em tratamento de leucemia, né? Ou do câncer, ou de qualquer outra patologia. E aí, a gente eu sinto essa necessidade de explicar, de contar. Aquilo fez parte do meu dia a dia. Mas até não fazer, eu também não sabia de nada daquilo. E é importante conscientizar para que as pessoas, inclusive, possam ajudar. Possam se tornar doadores de medula, possam doar sangue com frequência. Porque, às vezes, a pessoa pensa, doação de sangue é para um acidentado. Mas não, tem inúmeros tratamentos, inúmeros pacientes que precisam da transfusão de sangue todo dia, às vezes. Dia sim, dia não, às vezes, né? Então, me desculpa te cortar, não, mas imagina, é porque isso mesmo. Né, essa necessidade de contar, ela é importante. E você identificou isso, né? Isso. Até a doação do leite materno, que é uma coisa tão simples. Tantas mulheres têm um excedente de leite tão grande, né? E, às vezes, 1 litro de leite materno, ele é suficiente para alimentar vários, 20, 30 bebês que estão numa UTI. Porque o volume é muito pequeno, mas é um tipo de leite que, por mais que existam fórmulas, essas fórmulas não têm toda a composição que o leite materno tem e que pode, né, ser fundamental aí para crianças que estão hospitalizadas. Então, é super importante essa conscientização. E uma coisa que a gente também identificou é que quando a gente fala em UTI, talvez porque a maioria das pessoas tenham um contato de UTI quando é uma pessoa mais velha da família, né, que já está num processo de final de vida e que vai para UTI. Então, quando as pessoas pensam assim, meu filho foi para UTI ou vai para UTI, ele está morrendo. E não é isso. A UTI é o melhor lugar onde um filho pode estar precisando desse tipo de cuidado, né? Na UTI você tem ali o apoio 24 horas, né? Então tem um técnico, um enfermeiro que vão estar acompanhando o seu filho, medindo todos os parâmetros, para que se tiver alguma intercorrência, eles possam agir o mais rápido possível, fazer o tratamento necessário para que ele possa se recuperar e voltar para casa. Então a UTI não é esse fantasma todo, né? Não vai porque está morrendo e porque foi para a UTI vai morrer. Muito pelo contrário, né? A maioria das crianças que vão para a UTI saem de lá muito melhor do que entraram. Então, a gente queria muito falar sobre isso também, sabe? É assustador, o nosso filho entra sozinho na UTI, porque ele precisa primeiro ser estabilizado, né? É difícil porque você está do outro lado, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Então, a ideia era justamente mostrar que, olha, não tem nada de misterioso ou, né, não existe nenhum monstro lá do outro lado da porta.
O que existe são profissionais de diversas formações. Eu não sabia que fisioterapeuta trabalhava dentro de TI, né? Por exemplo, nutricionista. Exato. Então, assim, nessa cartilha a gente colocou alguns das coisas mais básicas. O que é uma saturação, né? Por que tira a temperatura? O que é Enfim, quais são os profissionais que estão trabalhando ali dentro, né? Tem um musicoterapeuta que vai lá, que vai tocar música lá dentro para deixar o ambiente mais tranquilo. Então, várias coisas para que a pessoa leia e pense assim, puxa vida, talvez não seja tão ruim quanto eu estou pensando. E aí, só uma vírgula que eu vou precisar passar para continuar contando essa história. Aí. E aí, quando a gente fez esse livro, a gente continuou conhecendo outras famílias, né? E eu tinha vontade de continuar com esse projeto, que agora, via associação, a gente pudesse dar voz, né? Então, num primeiro momento, a gente tinha pensado em fazer os livros assim, vamos fazer um livro talvez só com pacientes de câncer, por exemplo. E ficamos pensando e discutindo e achamos esse melhor formato. Então, nós lançamos em 2022. São 3 livros. Então, um livro se chama Mães que Entregaram ao Céu Suas Estrelas, né? Que você escreveu um capítulo. A gente tem um livro que as mães, que chama Mães que Enfrentaram Diagnósticos Inesperados, né, que são esses livros que são escritos, né, por mães que tiveram aí um diagnóstico, né, que fugia da normalidade, vamos dizer assim, e continuam, né, atendendo os seus filhos. E um livro que, para mim, também foi muito marcante, que é um livro escrito por pais, né, pela figura paterna. Quando um pai fala de dor, ele está falando de amor. Porque muitas vezes o pai é esquecido nesse processo, né? Ou ele é esquecido, ou ele fica à margem do processo, por vários motivos, né? Então, por toda essa cultura nossa de todo mundo chegar para o pai e falar, você tem que ser forte pela sua esposa ou pelo seu filho, você não pode desabar, você não pode chorar. E para os homens, falar de sentimentos negativos, falar de dor, falar de fragilidade é muito difícil. Então, para você ter uma ideia, né? É o livro que tem menos capítulos, são acho que 10 capítulos. E eu falei com 50 pais. Muitos deles, assim, não, está guardado numa caixinha, não quero mexer. Que curioso isso, alguns poucos tentaram escrever e não deram conta. E, em compensação, poucos deles, eu quero escrever. E sentaram e escreveram textos lindíssimos. Então, é uma porta de entrada para talvez aquele pai que não consiga falar com ninguém, talvez ele ouvir outros pais falando das suas dúvidas, dos seus medos, das inseguranças, da revolta, né? Eles consigam, de alguma forma, se identificar e talvez processar melhor aquilo que eles estão passando. Então, eu acho que foi dos 3 livros, sem desmerecer nenhum deles, mas eu acho que esse traz um outro lado que a gente precisa também trabalhar. Né? A gente fala muito vamos proteger as mulheres, né? E a gente vive numa sociedade machista e a gente precisa ter essa postura, mas a gente também precisa ensinar os homens, né? Que eles podem expressar os seus sentimentos, que eles podem trabalhar as suas dores, né? E que isso é um processo também é um processo de luto. Talvez o luto dure para sempre. O luto tem lá as suas fases, que para cada fase acontece num momento, mas se esse pai conseguir não ficar fechado dentro de si mesmo, talvez ele consiga cicatrizar de uma forma mais leve essas feridas que são tão difíceis para todo mundo, né? Sim. Sabe, Fê, eu acho que eu já comentei isso com você, logo que a Bia faleceu, mas logo mesmo, assim, coisa de 1 mês, 2 depois, eu comecei a escrever um livro, né? Eu sempre gostei muito de escrever, tá na minha profissão isso, sempre, né, tive essa... Sempre gostei do sentar e escrever, seja para o que for. E eu comecei a escrever o livro contando a história da Bia. E eu escrevia ali 1 semana, fechava, descartava. Começava de novo, um tempo depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 3 anos depois. Eu tentei várias vezes escrever e eu não conseguia, porque eu travava, era muito dolorido, era pesaroso sentar e escrever a história. E ainda era muito recente, né? Então, eu sempre acredito que há um momento certo para tudo. Quando veio o teu convite, eu pensei o seguinte...
Bom, um livro eu não consegui escrever. Eu acho que um capítulo eu vou conseguir. Porque eu vou resumir, eu vou tocar nos assuntos, nos pontos principais dessa história, mas eu vou resumir aquela história. Porque se eu for entrar em cada uma... Vamos pegar ali. Se cada um daqueles parágrafos fosse um capítulo, talvez eu realmente não conseguiria. E no dia do lançamento do livro, você me deu a oportunidade de apresentar, né, de representar o livro das mães que devolveram ao céu suas estrelas. E eu escrevi um texto, eu me lembro, onde eu peguei uma parte da fala de cada mãe. Foi lindo aquilo. Aquele texto foi lindo, né? Foi, Modéstia à parte, foi. mas por quê? Porque ele não foi escrito por mim, ele foi escrito por todas as mães. Tinha uma frase, uma palavra, um parágrafo de cada uma delas. E eu me emocionei demais escrevendo, porque para eu escrever eu precisei ler todas as histórias. E você leu de um dia para o outro, Foi né? de um dia para o outro. Você tem que contar isso também. Foi. Que você tem o dom da comunicação e o dom da escrita. Você escreve maravilhosamente bem, é uma delícia ler tudo que você escreve. E então foi assim, nós gravamos uma entrevista, acho que foi um dia ou 2 dias antes do lançamento. Na tua casa, lá do Cineia, foi lá, eu fui na tua casa e a gente fez a gravação. E eu levei o teu livro, né? Em vez de entregar no dia, eu resolvi, né? Nada por acaso, né? Não foi, alguém deve ter soprado lá, ó, leva o livro para essa mãe. E eu levei o livro, e aí você conseguiu ler o livro antes do lançamento, né? E aí ela conseguiu, gente, pegar, assim, um pedacinho de cada capítulo de cada mãe, porque daí nós fizemos, né, um evento num teatro de lançamento, e aí um autor de cada livro, né? Eu pedi, selecionei ali aleatoriamente, perguntei se alguém se voluntariava, daí como ninguém falava nada, eu fui pedindo para um e para outro, né? E aí te pedi para escrever o desse livro. Foi. E aí ela, gente, foi lindo. E uma coisa que eu lembro muito marcante desse texto é que tem um momento que eu digo, deixe-nos falar. Deixe-nos falar. Por quê? Pegando algo que você falou lá no comecinho sobre a Verônica, né? É difícil falar sobre essas histórias que nós vivemos, né? É difícil, porque foram momentos muito dolorosos. E no nosso caso, que perdemos os nossos filhos ainda, a gente ainda precisa lidar com o fato de eles não estarem aqui para a gente dizer, olha, o nosso final foi feliz, né? E é muito difícil. Mas a gente quer falar, pelo menos eu não vou generalizar, porque eu acho que não é todo mundo que quer, mas eu acho que a maioria sim quer falar. Só que a gente não encontra espaço para isso na família, nas rodas de amigos, porque quando a gente traz esse assunto, muitas vezes baixa a energia, o ambiente que às vezes até estava animado já fica mais pesaroso. Então, as pessoas não interpretam aquilo como eu nunca vou deixar de falar da minha filha. Ela faz parte de mim, sim, da minha história. E ela vive em mim dentro do meu coração, né? Até uma das falas do texto também. Ela mora em 2 lugares hoje em dia. No céu e no meu coração. Que acho você que, inclusive... falou uma coisa no lançamento, desculpa te cortar, mas é que eu lembro até hoje, que você falou que a partir, né, de quando você se despediu, a história dela passava a ser escrita por você. Isso. Então, e aqui eu até me arrepio, assim, porque é muito isso, né? A história não é para ficar lá para trás. É justamente por isso, assim, porque essas famílias, a Verônica fala, eu tenho 2 filhos. A Cacá tinha 5 e o Pedro tinha 2. Hoje a Cacá está com 9, 10, acho. O Pedro continua com 2. Isso. Mas ela tem 2 filhos. E ela fala, se ela está em algum lugar, você tem? Tenho 2. Tenho a Cacá com 10 e o Pedro com 2. Ela fala, não vou ficar explicando que o Pedro teria, né, porque a pessoa já me olha, já corta o assunto, já não sei o quê. E assim, eu vou falar do meu filho sempre. Eu gosto de falar do meu filho. Tanto que, por iniciativa da Verônica, nós criamos, então, na associação, o Café das Estrelas. Então, a gente faz 3, 4 edições por ano, onde a gente se reúne, né? Então, são várias mães que passaram por esse processo de despedida para conversarem de mãe para mãe, né? Para falar sobre a raiva que sentiu, sobre, eu não gostava porque a minha sogra não sei o quê, porque o vizinho falou isso, porque não sei quem falou aquilo, sabe? E para contar também, puxa, mas olha, eu passei isso aqui, meu filho comeu terra um dia, vocês acreditam? Então, assim, para desabafar,
para relembrar, para rir, para chorar, enfim, para ter um espaço onde ela se sinta segura, onde ela não passe por nenhum julgamento, né? Onde ela saiba que ela pode falar. E a última edição nós chamamos os pais também, porque a gente fez uma edição onde uma das mães levou a filha adolescente. E aí a filha contando como foi para ela também, né? Passar por essa despedida da irmãzinha que tinha acabado de chegar. E aí a gente entendeu que, assim, que não são só as mães que não têm espaço, né? Os outros membros da família também podem. A gente ainda sente muita resistência, né? Então, os pais que estiveram foram os maridos ali, né? Do pessoal da associação. Mas a ideia é criar esse espaço para que esses pais também possam participar e também possam falar sobre isso, sabe? Ou pelo menos ouvir. Às vezes eles não querem falar, mas ouvir o que um pai está dizendo, às vezes só de ele, puxa vida, eu me identifico, não sou só eu que estou sentindo isso, já traz um alívio, um conforto, sabe? E outra, falar vai fazendo com que aquilo se torne natural. Né? Então, por exemplo, até você comentou que a Verônica diz eu tenho 2 filhos, eu também falo, eu tenho 2 filhas. Inclusive, hoje eu posso dizer, eu tenho 2 filhas de 10, só que elas não são gêmeas. Né? A G, que está aqui no bastidor, estava comigo em Criciúma no início da semana. E uma pessoa perguntou, não sei se ela viu, uma pessoa perguntou, você tem filhos, Virgínia? Eu falei, tenho 2. Uma de 10 anos e a outra que teria 24 hoje. E eu falo isso, assim, bem num tom bem natural, justamente para a pessoa não puxar. Não é para ficar triste, gente. Eu estou contando a minha história. Essa tristeza eu já elaborei. Claro que eu tenho os meus momentos. Hoje, inclusive, vindo aqui para o estúdio, eu vi um Fusca azul. Exatamente no momento que estava tocando a música Irmão Mais Velho. Amigo Mais Velho. Como é que é o nome da música? Amigo Mais Velho. Amigo Mais Velho. Naquele momento exato que diz, enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. E me passa um Fusca azul. Ai, meu Deus, eu não posso chorar que eu tô maquiada. Eu falei, Fusca azul, Bibi. Então, assim... É a nossa história, a gente não pode ter medo de contar. E sabe que eu acho que assim, a gente oportuniza as pessoas a também entenderem que está tudo bem falar. Porque as pessoas não gostam de tocar no assunto porque elas pensam assim, nossa, mas se eu falar ela vai chorar. E se ela chorar, o que eu faço? Então, as pessoas não sabem ainda lidar com essas emoções. Então, também é importante, sabe? Quando a gente se reúne, o pessoal da associação ou as amigas... Volta e meia a gente toca num assunto e conversa. E as pessoas que estão ali, que não são muito, né, assim, que não estão acostumadas com isso no dia a dia, num primeiro momento ficam, sabe, se percebe assim que elas ficam, meu Deus, o que vai acontecer? E daqui a pouco elas percebem que aquilo é tão natural e relaxam. E aí, quando relaxam, conseguem conversar naturalmente sobre aquilo sem essa carga que a pessoa já tem já pré-concebeu que a hora que ela tocar naquele assunto vai vir uma carga negativa. E não tem carga negativa. Um filho é amor, gente, é amor. Então, a gente precisa trazer essa mensagem. Sim. Então, uma das coisas, inclusive, que a gente... né, quando eu conversei com essas mães e pais e pedi para escreverem é isso, assim, o que vocês viveram é uma coisa tão linda e por que não mostrar para as pessoas, não contar essa história, né, para que não fique uma coisa guardada só para você, até para oportunizar, às vezes, teve uma mãe que falou isso, eu escrevi para minha família, porque eu queria que eles entendessem como me faz bem falar do meu filho. Sobre isso. Então, eu tenho certeza que eles vão ler o meu capítulo. E quando eles lerem o capítulo, vai ser tudo diferente. E ela deu esse feedback depois. E ela falou que mudou completamente. E deixa eu te trazer outra questão que eu não sabia. E eu fui descobrir isso cerca de 8 anos atrás, quando eu voltei a Minas. Porque só para você entender, isso é uma coisa que me deixou muito triste por muitos anos. Quando a Bia faleceu, eu recebi no velório alguns parentes meus, né, que vieram e que eu sou muito grata. Não esqueço uma pessoa que estava naquele velório, apesar de ser um dia que eu acho que eu estava em outro planeta, mas eu me lembro de cada coisa. É impressionante isso, eu me lembro de cada coisa que me disseram aquele dia, cada respiração. Eu lembro de tudo daquele dia. Mas parte da minha família não se manifestou. Eu nunca recebi uma ligação, eu não recebi, sabe? E eu fiquei triste por muitos anos por causa disso. Porque eu não recebi uma ligação das minhas tias, por exemplo, das tias avós.
Só que anos depois, quando eu fui, isso 8 anos atrás, né? Ou seja, ai, não sei fazer conta, peraí, tem 14 que a Bia faleceu, me ajuda aí, gente. Então, 8 anos atrás, quando eu fui a Minas visitá-las... 2017, por aí. 2017, exatamente, 2017. Quando eu fui visitá-las, eu me lembro de estar na casa das minhas tias e a minha mãe me falar assim, Virgínia, a tia Luzia quer te mostrar umas fotos da Bia, mas ela tem medo de tocar nesse assunto com você. Aí eu entendi tudo. Aí eu falei, foi por isso. Principalmente as pessoas mais velhas. E aí eu falei, por favor, pode me mostrar, eu quero ver. E aí ela pegou aquela caixa de fotos de família, e tinha várias fotos da Bia que eu nunca tinha visto. Então... fez muito bem para você e para ela. Com certeza. Porque imagine o quanto ela queria ter falado com você e ela não conseguiu. E é uma tia que hoje tem 98 anos. Então, pensa... As pessoas mais velhas têm um tabu com relação à morte, né? Então, você começa a falar alguma coisa... Eu falo muito naturalmente sobre morte, eu falo com as minhas filhas, eu converso em casa, eu sou apaixonada por cuidados paliativos. Fiz uma pós-graduação em gestão em saúde depois que comecei com a associação para entender melhor e acabei me aprofundando nessa área de cuidados paliativos. E então a gente fala naturalmente sobre isso, mas, por exemplo, eu lembro que quando falavam de alguma coisa assim perto dos meus avós, ai, não fala sobre isso que tá chamando. Não, bate na mesa. Então eles não sabiam falar sobre isso. Então para eles é muito mais difícil. Eu acho que as gerações mais novas, elas têm mais essa facilidade assim de falar sobre isso, sabe? Uhum. Eu tenho um primo que foi meu primo mais companheiro, assim, da infância inteira. E eu lembro que quando a gente teve o diagnóstico da Gabi e tudo, ele não estava morando no Brasil. E todo mundo, né, a gente tem os grupos da família, de WhatsApp, e às vezes eu dava alguma notícia e todo mundo comentava, estamos rezando, não sei o que, e a esposa dele também. E ele sequer mandava um joinha, e eu fiquei muito chateada, porque eu falei, poxa vida, né, a gente passou uma infância junto, tudo bem, a gente se distanciou depois, não mora aqui. Mas não custava dizer, poxa, Feró, né? Estou aqui, tá tudo bem. E passou e eu fiquei com aquilo, né? A Gabi nasceu e tal. Quando ela tinha 1 ano e pouco, eles vieram para o Brasil. E a gente se encontrou. E ele tratou ela com tanto carinho, com tanto amor. E eu lembro que ele viu, ele pegou ela no colo e ele... Sabe, assim, era uma coisa que eu falei assim... Ele não conseguiu falar. É uma dificuldade dele. Não é porque ele não estava... Exato. Ele não estava... Não estou nem aí para ela ou não quero saber. Ele simplesmente não conseguia lidar. E eu entendi isso e está tudo bem. Então, eu acho que muito é isso assim também. A gente precisa entender um pouquinho o lado do outro. Porque às vezes não é porque ele não se importa ou porque ele não quer. É o receio, né? O medo, é a dificuldade de abordar um assunto delicado. Que vamos combinar, né? É um assunto delicado. Muito. Não é uma coisa simples de falar. Então, por isso a gente precisa trazer isso mais, sabe? Oportunizar mais essas conversas. Tem uma frase, eu acho que eu vou falar a frase provavelmente errada, mas do Chico Xavier, que ela diz mais ou menos assim, que não dá pra gente exigir dos outros habilidades que eles não possuem. Né? Deve ser bem diferente a frase, mas ela quer dizer isso. A ideia é essa. A ideia é essa. E isso falando até de uma questão de evolução espiritual. Então, realmente, assim, às vezes a gente espera do outro que ele faça coisas que ele não tem condições de fazer simplesmente porque ele não tem aquela habilidade. E a gente se frustra pela nossa expectativa. Isso, né? Exatamente. Então, a gente também precisa aprender a não depositar tanta expectativa no outro. Porque as pessoas dão conta do que elas conseguem. Isso. E a gente tem que pensar que, assim, as pessoas estão fazendo sempre o melhor delas. Uhum. Às vezes, o melhor delas pode não ser suficiente, mas é o melhor que ela pode dar naquele momento. Então, tá tudo bem. Sim. E, Fê, a gente tá chegando ao final do episódio, mas eu não posso deixar de te perguntar. A Gabi já leu o livro? Ela já sabe, já tem noção da força dela? Então, ela não leu o livro, ela sabe, né, do livro, mas ela ainda não leu. Quando a minha mais velha tinha 6 anos, foi 1 ano depois que a Gabi nasceu, mais ou menos perto do primeiro aniversário da Gabi, a Mafê convidou os amiguinhos dela da escola para escrever um livro, para cada um contar um capítulo contando como é que foi a chegada do seu irmão. Então, ela mobilizou vários amiguinhos da escola e ela pediu que escrevessem. E aí, passou 1 mês, 2, e ninguém escreveu nada. E um dia ela chegou para mim e falou assim, mamãe,
já que ninguém quer me ajudar a escrever o capítulo igual você fez com as outras mães, eu vou escrever como foi a chegada da minha irmã. Você me ajuda? E aí ela foi escrevendo, né, editando ali, eu fui digitando, depois eu criei ali no Canva um livrinho. E aí a Gabi já leu esse livro, se chama A Chegada. Teve um dia na escola que foi o dia do bibliotecário e eles fizeram uma homenagem para a bibliotecária da escola e daí chamaram todos os alunos da escola e foram para o ginásio. E aí a diretora falou, a gente queria chamar uma aluna aqui da escola que também é escritora para vir aqui na frente. Ela foi lá na frente e ela falou sobre o livro. E até no lançamento do nosso livro, da coleção dos 3 livros, a gente fez o lançamento desse livrinho dela em PDF lá pelo Hotmart para estimular um pouco também que os pais, né, que as crianças pudessem ter ali uma historinha também semelhante, que, né, passou por isso e tal. E ela já leu esse livro, inclusive num dia que ela teve que levar umas memórias para a escola, ela quis levar para a escola o livro que a irmã dela contou sobre ela. Então, ela sempre fala do Hospital do Reizinho, que ela quer ajudar o Hospital do Reizinho, sempre que pedem doação, ela quer ajudar o Hospital do Reizinho, tudo ela quer doar para o Hospital do Reizinho. E ela sabe, né? Então, ela nos deu 2 sustos aí no ano passado, que foram, graças a Deus, não tem nenhum problema, né? Já voltamos no cardiologista e tudo. Mas ela sempre fala, quando ela chega, ela fala, foi nesse hospital que eu fiquei? E quando eu ficava aqui? E como é que era? E você tem amigas daqui? Ela tem até hoje a Neca, que é uma bonequinha que uma das enfermeiras deu para ela. Então, ela tem plena consciência de tudo que ela passou. Ela tem muitas cicatrizes pelo corpo e a gente chama das marquinhas da coragem. E quando ela vê que alguém fez cirurgia, está na praia, ela fala, olha, aquele ali tem marquinha da coragem que nem eu. Porque a gente quis justamente ensiná-la a normalizar, né? Que a cicatriz dela não tem que ter vergonha, que ela não precisa esconder, né? Que ela pode mostrar a cicatriz e que a cicatriz mostra muito do quanto ela já venceu. Então, ela não tem, acho que toda a consciência, mas ela sabe que ela passou por um início diferente. Né? Na escola, sempre que pedem, quando manda foto de quando era bebê, ela escolhe as fotos que ela estava no hospital para levar. Porque ela tem orgulho da força dela. Então, Fê, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no Vírgula, todo convidado leva um girassol para casa. Mas dessa vez eu vou te mandar 3 girassóis. Um para Gabi. Elas e vão um adorar. para a Fê. E diz para ela que quem mandou foi alguém que admira muito a história dela e que torce muito por ela. Eu vou falar assim, eu adoro o girassol, elas vão adorar. Obrigada. Obrigada por ter pelo vindo. Convite, pela oportunidade. Obrigada por isso aqui, que isso aqui foi muito importante para mim. E parabéns pela sua iniciativa e conte comigo para mais iniciativas. Tá bom. A gente sempre tem algumas ideias, né? Obrigada, Vi. E você, muito obrigada por ter estado aqui. Siga a gente lá no YouTube, no Spotify, no Instagram. Fê, qual que é o @ da associação? @Dando Voz ao Coração, sem cedilha e sem o tio. Isso, acompanhe para você também se manter informado. Eu trouxe teu presentinho. Ela me contou que eu tinha um presente. Você com essa caixinha ali, por favor, essa caixinha branca? Obrigada. Presentinho da associação para você. Muito obrigada. Olha só, gente. Não queria outra mãe para trilhar comigo essa jornada. Eu não tinha lido. Não. Olha que lindo. Obrigada, viu, Fê? Obrigada. E assim, parabéns mesmo, porque merece muito, né, todo esse reconhecimento, porque você deu voz para muitos corações e isso é muito importante para nós. Obrigada. Se possível, vamos continuar dando muita voz ainda. Obrigada e até a próxima vírgula.